Vamos ouvir a palavra de Deus aqui nesse dia 6 de janeiro de 2024, exatamente na Igreja Adventista do Sétimo Dia no bairro Álvaro de Fortaleza, Brasil. Saúdo aqueles nossos irmãos que estão nos visitando. E eu gostaria de passar para a igreja que agora, no começo desse novo ano, ano 2024, nós estamos assumindo o departamento de ação missionária da igreja, juntamente com a irmã Paizinha, que é a nossa associada, e a Rebeca, que é a nossa secretária. Tá? Qual o objetivo da ação missionária? O nosso objetivo durante esse ano é levantar uma igreja missionária, propor para a igreja uma nova forma de evangelização que nada mais é do que termos duplas missionárias e darmos estudos bíblicos. Para isso nós vamos criarmos aí uma frente nesse sentido de promovermos estudos bíblicos para o ano 2024. Dentro da programação da ação missionária, nós temos agora no começo de janeiro os Calebs. Os Calebs é uma programação que os jovens da igreja, juntamente com a igreja, se juntam para fazer uma programação no período de férias, que vai começar no próximo domingo, dia 14, e vai até o dia 28. Nós vamos fazer essa programação lá na praça, ali, que as pessoas já estão acostumadas a ir às sextas-feiras, participar dessa Praça da Luiz Guimarães, bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Brasil. Às 14h, nós teremos uma equipe de jovens que vão visitar essas pessoas, que vão promover estudos bíblicos, e nós vamos precisar de algumas pessoas aqui na igreja para contribuírem com seus talentos, com seus conhecimentos, para também se dedicarem a dar estudo bíblico. Nós vamos ter algumas pessoas para dar estudo bíblico, e aqueles que puderem se dispor, aqueles que puderem estar disponíveis, nós estamos aceitando. Por favor, nos procurem. Hoje à tarde, nós vamos estar aqui na igreja às 3h30 da tarde para nos reunirmos para fazer visitas missionárias. A irmã Iaci, um sábado desse aí, visitou a irmã Maria Veras e o irmão Messias. E hoje ela está juntamente com outras pessoas, aqueles que puderem, ela já contactou com alguns, mas aqueles que estiverem disponíveis, estejam aqui para a gente fazer algumas visitas hoje. Tá? Você está em casa, ouviu seu missionário, está disposto, dentro da casa 3h30, que a gente já tem as pessoas para visitar, e aí se você vier vai contribuir muito para isso. Ok? No trabalho dos Calebs, aquelas pessoas que não sabem dar estudo bíblico, ou aquelas pessoas que querem aprender a dar estudo bíblico, nós temos aí uma técnica para ensinar essas pessoas a como dar estudo bíblico. Aqui nesta igreja nós temos algumas pessoas que elas são qualificadas. Por exemplo, nós temos aqui o irmão Rocha, que é um estudioso da Bíblia, é um homem que usa muito da didática, muito da pedagogia, e pode nos ajudar nesse sentido. Nós temos também aqui o Marcos Cláudio, que é uma pessoa mais animada, é uma pessoa assim, mais extrovertida. Nós temos aqui vários talentos da igreja. Tem o Fernando, que é uma pessoa assim, mais prudente, mais zen, mais equilibrada. Temos assim, um desastrado, como eu. Então vamos juntar as forças. Vamos juntar as forças, os talentos, e vamos propor algumas ideias interessantes para a igreja, ok? Queremos dizer também que nós já estamos em vista do local onde nós pretendemos comprar para mudar a nossa igreja. Amém. Já comecem a orar, Nós entramos em contato com a imobiliária, mas a imobiliária não nos atendeu, então nós vamos entrar em contato agora com o dono, para ver se ele nos atende, porque eu acredito que o negócio vai ser com o dono, não vai ser com a imobiliária. Então orem, para que nós já estamos articulando aí, conversando, para já termos em vista o próximo lugar, onde vai ser o lugar da nossa igreja. Então, Jesus, quando o pastor voltar de férias, já está tudo já montado para ele dar cadência para o nosso para frente. Tá certo?
Nós gostaríamos também de dizer para vocês que, com relação aos projetos missionários da igreja, nós vamos, depois dos Caleb, nós vamos ter os 10 dias de oração. E depois dos 10 dias de oração, nós vamos ter a Semana do Calvário. Então, para esse semestre, tem muitas atividades que vamos precisar do apoio de toda a igreja. Ok? No período do Caleb, a igreja estará aberta. A igreja vai abrir a quarta-feira e vai abrir no domingo. Aqueles irmãos que não estiverem em condições de ir para a praça, que não puderem dormir na praça, e eles quiserem vir à igreja, a igreja vai estar aberta, e nós vamos estar aqui no momento de um grupo de oração, intercedendo por aquelas pessoas que estarão estudando a palavra e estarão escutando a palavra. Tá? Então, aqueles que não puderem ir para lá, quiserem vir para cá, a igreja vai estar disposta, disponível e aberta, tanto na quarta-feira quanto no domingo. Tá? E no sábado, todos aqui, tanto aqueles que estarão na praça, nós vamos convidar para estarem conosco, para participarem do culto de adoração. Ok? Vamos abrir nossa Bíblia aí no livro de Abacuque, no capítulo 1, no versículo 5. Tá? Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Abacuque 1, verso 5 diz assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não quereis quando vos for contar. Quem era Abacuque? Abacuque é um ilustre desconhecido que só aparece nesse livro. Em nenhum outro lugar na Bíblia aparece o nome Abacuque. O nome Abacuque significa abraço. Há alguns que acreditam que o abraço, o que refere-se o nome de Abacuque, é aquele abraço de uma criança, né? De uma criança que você abraça para proteger, abraça para livrar, abraça, né, para cuidar. Esse era o abraço com que se referia o nome Abacuque. Quem era Abacuque? Abacuque, ele é um personagem da Bíblia, onde não aparece a sua origem, não aparece a sua filiação, não aparece nada. Mas ele é um homem que faz muitas perguntas. Quando você chegar em casa, se você tiver um tempo, lê o livro de Abacuque. Abacuque é um livro onde ele faz muitas perguntas em relação a muitas inquietações da época dele, e que tem a ver conosco hoje. Hoje nós amanhecemos o dia, né, abrimos os jornais ou a televisão, a gente vê tanto desastre, a gente vê tanto sofrimento, a gente vê tanta tragédia, que a gente fica se perguntando até quando vai durar esse sofrimento, até quando vai durar essas dificuldades, e que se Deus não está atento, né, se Deus não está vendo essa situação. E o interessante do livro de Abacuque é que no versículo 5, enquanto Abacuque questiona e pergunta sobre o posicionamento de Deus, no versículo 5 é a hora em que Deus se manifesta. E Deus se manifesta dizendo assim: olhai, vede as nações. O que significa vede as nações? Às vezes nós temos o conceito de olharmos apenas para a nossa igreja. Às vezes nós temos o conceito de olharmos e pensarmos que Deus é só Deus para nós, que Deus é um Deus que está atento apenas à nossa congregação, que Deus é um Deus que está atento apenas ao nosso país, que Deus é um Deus que está atento apenas à nossa etnia e à nossa tribo, quando na realidade a Bíblia diz que não, que Deus é um Deus que está acima de todas as nações. Deus é um Deus soberano, e como Deus soberano, Ele tem controle de todas as coisas. Ele tem um domínio sobre todas as coisas desse universo, porque Deus é soberano. Nós, às vezes, é que imaginamos que Deus é que tem que escapar do nosso programa, quando na realidade Deus tem controle de todo o programa. Nós é que temos que nos encaixar no programa de Deus. Então, quando Deus se manifesta, Ele diz: olhai, vede entre as nações, maravilhai-vos
desvanecer. O que é uma pessoa que desvanece? Quando a Bíblia fala de desvanecer, e ela fica muito feliz, e ela começa a se emocionar, e no meio daquela emoção ela perde as forças e desmaia. O texto diz: desvanecer. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvaneceis. Por quê? Realizo em vossos dias obras tal. Às vezes a gente tem um conceito de que Deus está parado, mas Deus não está parado. Às vezes nós temos a impressão de que Deus é um Deus mudo. E Abacuque se preocupava com isso e achava que Deus estava em silêncio. Porém, o silêncio de Deus se manifesta de uma forma que Abacuque não esperava. Aqui nós encontramos uma coisa interessante. O silêncio de Deus provocava uma coisa assombrosa para Abacuque. Porém, quando Deus se manifesta, a manifestação de Deus também assombra Abacuque. E a mensagem que eu trago nesta manhã é que a obra que Deus tem a realizar, logo para esse ano, é algo que a gente vai olhar, vai se maravilhar, vai desvanecer, e se for contada, ninguém vai acreditar. Amém. A obra que Deus tem para fazer, né, dentro do bairro do Álvaro M, vai ser algo que nós não temos dimensão. Por mais que sejamos pessoas positivas, por mais que sejamos pessoas que planejemos o melhor, mas Deus tem coisa muito melhor, mais e além daquilo que nós imaginamos. Agora, o texto diz: você vai olhar, você vai se maravilhar, você vai desvanecer e você vai contar para os outros, e os outros ainda não vão acreditar. Versículo 5 do capítulo 1 de Abacuque, ele diz que muitos não crerão na obra que será feita. E a expressão que ele usa da obra é de tal forma. É uma obra de tal forma, de tal maneira, que não crereis quando for cumprida. Meus irmãos, para que a obra do Espírito Santo, a obra de Deus, através do Espírito Santo, seja proveitosa, nós precisamos crer. Se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Nós não precisamos ver a glória de Deus para crer. Nós precisamos crer antes. Agora, para crermos, nós precisamos dar a nossa contribuição. Ontem eu achei uma coisa maravilhosa. Hoje eu fui lá na pracinha e teve um momento de pedido de agradecimento, e eu agradeci, porque eu ouvia falar do trabalho que estava sendo feito lá na praça, e agora vai completar um ano desse trabalho. E eu disse: eu tenho que ir lá para comprovar com meus próprios olhos. E eu fui testemunha ocular. Eu fiquei admirado com o talento do Bruno na sua descrição. Ele montava o som, ele soltava a música. Eu achei muito interessante lá o talento da Rebeca em recepcionar, em usar a sua simpatia para acolher as pessoas. Achei formidável, né? Formidável. O William, né? O William, ele com a sua desenvoltura, rapaz, ele reunindo o pessoal, fazendo os pedidos. A Andressa também desenvolvendo os talentos dela, que ela é tão assim, né, discreta, tão assim, uma pessoa assim tão simples, né? Mas não, lá ela estava liderando lá um grupo. Ou seja, o Fernando contribuindo, colocando as cadeiras, levando, trazendo, o Adriano com a Regina preparando lá uma sopa. Ou seja, cada uma no seu talento, no seu dom, contribuindo para o benefício geral. E eu fiquei muito satisfeito, muito animado, né? Fiquei muito honrado em estar no meio daquelas pessoas. Contei lá umas 12 a 14 pessoas maduras, pessoas vividas, pessoas experientes, pessoas que têm o conhecimento da vida e que agora estão tendo a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Agora, a Bíblia diz, melhor, o Espírito Professor diz, e isso estava na lição da Escola Sabatina do trimestre passado, na lição 8, que dizia uma coisa interessante. Eu falei ali com o Marcos Cláudio, né? Na lição 8 do trimestre passado, dizia assim, deixa eu ver o que está aqui, dizia assim,
Ellen White apresentou um processo de 5 etapas do método de Jesus sobre como ministrar os necessitados. E ela diz assim: unicamente os métodos de Cristo trarão um verdadeiro êxito ao aproximar-se do povo. O Salvador se misturava com as pessoas como alguém que lhe desejava o bem, manifestava simpatia por elas, ministrava-lhe as necessidades e conquistava a confiança delas. E então ordenava sério. Todas essas 4 primeiras características durante um ano foi feito na praça. Só está faltando um detalhe. Tá? O time que está reunido lá, né? O time que está organizando lá o ano, fizeram tudo direitinho, só está faltando gol. Porque time que não faz gol não ganha. Né? Time só ganha se fizer gol. E agora nós precisamos tomar a decisão. E a decisão é a última parte de dizer então o que? Sério. Agora, por mais que sejamos cristãos devotos, por mais que sejamos missionários dedicados, por mais que sejamos pessoas voluntárias, nós precisamos da unção e do poder do Espírito Santo. Nada do que viemos a fazer, se não tiver a participação do Espírito Santo, não terá proveito. Para isso, meus irmãos, eu preciso, e nós precisamos, que você, a partir de hoje, se não amanhã, quando você se levantar, você se acordar, tá? Você recomende os Calebes diante de Deus. Recomende a equipe dos Calebes, recomende o palestrante dos Calebes, recomende as pessoas que vão assistir no Caleb. Você pode dizer: meu Deus, é o seguinte, eu não sei orar, meu Deus, quem sou eu para estar lhe pedindo isso? Mas, meu Deus, se compadeça daquele povo e mande o teu Santo Espírito para atuar e trabalhar nesse movimento. Meus irmãos, se nós, como povo de Deus, fizermos a nossa parte, os que sabem orar, ou os que têm o hábito de orar, continuem orando, porque a oração do justo tem muito na sua força. Se você pode contribuir, né, de uma forma financeira, de uma forma presente, de uma forma intelectual, de uma forma de boa vontade, todos esses talentos, todos esses dons serão bem-vindos para esse movimento do talento. Porque aí nós teremos uma obra onde nós olharemos, nos maravilharemos, ficaremos desvanecidos e contaremos a outros a obra que o Espírito Santo fez por nós e em nós, que muitos não terão. Sabe por quê, meus irmãos? No livro de Isaías, no capítulo 55, vamos abrir nossa Bíblia lá? Isaías 55, versículo. Deixa eu achar aqui. Isaías 55, verso 8. Verso 8. Meus irmãos, nós só aprendemos a evangelizar evangelizando. Nós só aprendemos a testemunhar testemunhando. E nós só conseguiremos abreviar a volta de Jesus Cristo se nós fizermos a nossa parte. Isaías 55, versículo 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra e a fecunde e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu desenvolver. Sereis com alegria e paz, sereis guiados. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós. Todas as árvores do campo baterão palmas, e em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. Será isto glória para o Senhor?
e memorial eterno. Amém? Meus irmãos, quando o Senhor falou para Abacuque, no versículo 5, ele não estava fazendo uma promessa, ele estava fazendo uma revelação. Quando Deus disse para Abacuque que ia acontecer algo surpreendente, não era uma promessa, não era uma sugestão, era uma promessa, era uma revelação. Já aqui em Isaías, aqui não é uma sugestão, aqui não é uma revelação, aqui é uma promessa. A garantia de que os pensamentos de Deus, os planos de Deus, são melhores do que os nossos pensamentos, nossos planos. Por quê? Irmãos, quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós aceitamos a Jesus e professamos fé nele, a primeira coisa que acontece é a mudança dos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos, os nossos pensamentos é da altura, nós somos a altura dos nossos pensamentos. Se os nossos pensamentos são pequenos, os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas realizações são pequenas. Mas se os nossos pensamentos são grandes, os nossos sonhos, as nossas realizações são grandes. E nada melhor do que o Espírito Santo ao nosso lado, como soberano sobre todas as coisas, para nos dar a vitória, assim de coisas grandiosas, mais e além daquilo que nós possamos imaginar. Que Deus possa abençoar a igreja do Algorim. Que Deus possa trabalhar com o grupo de irmãos da igreja do Algorim. E que as realizações desse ano sejam para a honra e glória dele, para que só ele receba todo o louvor e glória. Que Deus possa nos abençoar. Amém. 6 de janeiro de 2024, Igreja Adventista do Sétimo Dia, localizada exatamente aqui no bairro de Alvorada, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Valeu, Jesus!